Irmã Zélia Maria da Paraíba, Será Deus bem, irmã abençoe sua Zélia. vida. A paz do Senhor, Vamos irmã trazer a Zélia. Ana Paula Nogueira, nossa chaveirinho de Ela diz que Jesus. ela diz que se sente muito amada, pastor, quando a gente chama ela de chaveirinho. É, Mas eu porque você sei é minha disso. menina. Ela estava chorando aí na live, dizendo, eu também não sei viver sem Jesus, não. Na hora que a irmã estava falando. Pastor Chico, pastora Ângela, Amém, querida. eu estou passando esse áudio para pedir para vocês um conselho, pedir um direcionamento, pedir uma palavra na seguinte situação. Eu tenho uma tia que ela é envolvida com o espiritismo e a mãe de santo dela é uma prima minha, ou consequentemente sobrinha dela. E já tem algum tempo, um mês mais ou menos, um mês que eu orei, clamei a Deus e Deus me revelou na madrugada e depois Deus me deu prova do que ele tinha me revelado que era realmente dele. E eu descobri toda a tramóia dela. A questão é que essa tia, ela não sai de dentro da minha casa. Quando eu penso que ela sumiu, que ela não vai querer mais vir, ela me manda um áudio dizendo que vem. Sempre com uma desculpa de fazer alguma coisa, de eu resolver alguma coisa para ela. Então, eu sempre, desde quando eu me formei, eu me tornei o braço direito dela, digamos assim. Tudo que ela precisa, tudo, em relação a documento, em relação a qualquer coisa que ela precisa, eu sempre estou à disposição, eu sempre faço. Só que tem um mês, mais ou menos, que eu estava passando muito mal e busquei a Deus para Deus me revelar. E Deus me revelou que ela sempre tramou contra a minha vida, ela sempre fez macumba, ela sempre fez trabalhos de bruxaria. Só que isso aí não me afetou. O que me afetou, na realidade, é a falsidade. A falsidade pela demonstração de carinho na minha frente e por trás palavras terríveis que eu descobri, tramóias terríveis. E o conselho que eu quero é em relação a isso. Ela acabou de me passar um áudio dizendo que amanhã vem aqui na minha casa, que tem umas coisas para resolver, sempre com a mesma desculpa. Eu tenho certeza absoluta, depois do que eu descobri, que quem está orientando ela a fazer isso e não se afastar de mim é a macumbeira chefe dela. E o que que eu quero? Eu queria uma opinião, pastor. Eu tô não preocupada com a macumba, mas assim, você ter contato com uma pessoa que você não sabe a que momento que o escorpião vai cravar as garras dele nas suas costas, é mais ou menos isso. Não que eu tenha medo dela em si ou da macumba de maneira nenhuma, porque eu estou blindada pelo Espírito Santo. Tanto é que a forma que eu descobri as coisas foi uma revelação realmente do céu, uma revelação de Deus. Pois um dia eu estava perto dela, eu senti uma angústia muito grande e senti vontade de chorar. E eu achei estranho. E eu fiquei uma semana buscando a Deus. E Deus me perguntou na madrugada se eu estava preparada. E eu falei que estava. E Deus me mostrou de uma forma extraordinária, porque eu já sentia. E quando Deus me revelou, eu olhei para ela e vi o rosto dela sendo cortado com cortes profundos diante de mim. E todas as vezes que ela estava perto de mim, quando eu olhava para ela, eu vi uma cobra do lado dela se rastejando. Então, assim, pastor, eu estou blindada pelo Espírito Santo, eu confio no Senhor, eu não tenho medo da macumba. A minha preocupação é em relação à minha atitude. Eu já orei e já senti ela não sabe que eu sei, que eu descobri, ela nem sonha que eu descobri toda a tramóia dela. Porém, tem a questão também da minha mãe, que eu não posso bater de frente, mesmo porque, sabe aquela expressão que as pessoas usam, assim, que é Deus no céu e fulano na terra? Então é mais ou menos isso. É Deus no céu e essa tia na terra para minha mãe. Então eu não posso, de maneira nenhuma, contar para minha mãe essa situação. Mesmo porque se eu contar, a minha mãe não vai acreditar. Por quê? Essa tia, ela se faz muito de boazinha, é muito solícita, ajuda muito as pessoas. Então é isso, pastora. E é uma situação muito complicada e eu precisava muito, muito da opinião de vocês, porque amanhã ela pretende vir aqui na minha casa
e eu queria a opinião de vocês, Pronto, pastor, um aconselhamento. Até aí. Só um pouquinho antes, pastor, de responder a missionária Ana Paula, queria só chamar a nossa atenção aqui para o... Mas ela mandou um segundo áudio. Sim, acho que não precisa. Ivone Norato está aqui na live, mas é o Lorival. Ele diz: sou Lorival de Medeiros Júnior, estou precisando de ajuda. Orem por mim, por favor, estou precisando. Já tentei suicídio 3 vezes e os irmãos estão, né, atentos aqui e pedindo a nossa atenção por esta vida, pela vida do Lorival de Medeiros. Irmão Lorival, que Deus possa entrar em seu coração, meu irmão, Em nome de Jesus. e reacender a chama do Espírito Santo no seu coração para você não fazer loucura com a sua vida. O suicídio não é saída para nenhum problema. Então que Deus possa dar a você a esperança de que tudo vai passar e que você terá a direção do Espírito Santo em sua vida, meu amado. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e lhe socorra. Amém. Deixa eu falar para Ana Paula. Ana Estaremos Paula, intercedendo por você, irmão. eu conheço você, sei que você é uma mulher inteligente, é uma serva de Deus que ama servir a Deus, que sempre quis servir a Deus com integridade. Eu quero dizer a você o seguinte: a melhor coisa que você faz é conversar com a sua tia, olho a olho, cara a cara, e dizer para a sua tia: tia, eu faço as coisas para a senhora com a maior alegria no meu coração, agora fico triste por um lado da forma como a senhora se conduz na sua vida espiritual, porque a senhora está marchando para o inferno. Ela vai tomar um susto. Tia, eu preciso lhe falar essa verdade. Nesse mundo que a senhora vive, do ocultismo, dessa situação de feitiçaria e de macumbaria, a senhora vai para o inferno. A senhora, fulano e quem tiver com vocês. O Senhor Jesus disse que os feiticeiros, os que invocam espíritos, não herdarão o reino de Deus. Irmãos, parece uma atitude dura de uma sobrinha para com a tia, mas é um grito dizendo: não caia no buraco do largo de fogo. Você está caminhando por caminhos tortuosos, porque lá os espíritos de engano, os espíritos demoníacos, diz para ela que ela está certa, que nós aqui estamos errados. Mas o que está em nós é maior do que o que está no mundo, e a gente precisa alertar as pessoas. Uma vez eu disse para uma pessoa que ela ia para o inferno, pareceu duro. Ela disse: como você fala isso? Não, eu não tenho autoridade sobre o céu e sobre o inferno, não tenho. E tenho porque Deus me deu autoridade de expulsar demônios. Falei para ela: se você se manifestar aqui, eu expulso o demônio de você em nome de Jesus, e você cai por terra. Mas você é macumbeiro, e macumbeiro não entra no reino de Deus. Você quer passar a eternidade queimando no largo de fogo? Ou você quer caminhar com Cristo e viver debaixo da sua santa presença? Ana Paula está pedindo para o pastor colocar o segundo áudio, pastor. Pronto, vou colocar. É resultado, ele hoje é crente. Por quê? Porque ouviu a verdade. A verdade que o libertou. Vamos colocar o segundo áudio de Ana Paula. Depois que eu descobri tudo isso, pastor, eu comecei a fazer uma análise da minha vida e eu comecei a observar porque que desde quando eu me formei, todas as vezes que eu tentei juntar um dinheiro para montar um escritório, eu nunca consegui. Eu vivia em função dela, para trabalhar para ela. E ela nunca, assim, me pagou nada. Porém, eu descobri também que ela fala para as pessoas que ela me paga. Então, assim, são tantos detalhes, e essa pessoa, essa tia, ela sempre fez muitas maldades. Quando eu e minha irmã éramos criança, ela chegou a ponto de ferver água e jogar a gente dentro. E eu, para defender a minha irmãzinha, eu me queimei, eu tenho um lado esquerdo queimado da costela. Então, assim, são muitos detalhes que não daria para falar no áudio. Um dia, pessoalmente, eu conto para o senhor, mas se Deus permitir, se for a vontade de Deus. Mas eu queria um conselho, eu queria saber que atitude eu tomo, o que eu faço.
será que é aconselhável eu continuar agindo de forma natural, sem ela perceber? E como eu já fiz, já entreguei ela e a outra nas mãos de Deus. O que eu faço? Me dê uma opinião, pastor, por favor. E quero ressaltar aqui que a minha preocupação não é em relação à bruxaria, à macumba, que isso não me afetou de maneira nenhuma. O que me incomodou foi realmente a falsidade, aquela coisa de muito melosa para mim e me apunhalando pelas costas. Sabe? As mentiras de dizer que paga, as mentiras de tudo que me responde é orientada pela outra, as mentiras do que eu consigo judicialmente para ela. A outra levar o crédito porque foi o trabalho de macumba que deu certo e não o trabalho jurídico. Então, tudo isso que envolve, entendeu? Ana Paula, que bom que você está pedindo aconselhamento agora. Primeiro do que tudo, servo de Deus não é servo do diabo. Não é. Você advogar para ela, advogue, mas cobre. Cobre, porque do dinheiro que ela lhe der, você tira o dízimo e o dinheiro torna-se abençoado. E diga para ela, com todas as letras, não tenha medo de dizer. Você veja os profetas que Deus levantou: Ezequiel, Isaías, Jeremias, Naum, Malaquias, Zacarias, João Batista, que foi levantado para dizer: raça de víboras, o machado está posto na raiz, ou vocês se convertem, ou vão para o inferno. Você vai dizer a ela, conversando com ela naturalmente: tia, quero dizer à senhora que o caminho que a senhora está percorrendo é o caminho espinhoso do inferno. Quero dizer para a senhora que eu sou servo de Deus, não vou mais advogar para a senhora de graça em nada, a senhora vai ter que me pagar. Senão a senhora pode procurar outro advogado. Não vou mais ser serva da senhora. Eu agora vou ser a profissional, a advogada Ana Paula, que como qualquer pessoa eu posso até fazer um preço menor para a senhora, mas a senhora vai ter que pagar. A senhora está nessa situação assim. Não tem nada que sua mãe saiba, não. Sua mãe precisa saber também a verdade. Filho deve honrar pai e mãe, mas dizendo a verdade. Ana Paula, Deus te libertou de um cativeiro que você vivia. Não do pecado, mas do engano. Que durante 20 anos você viveu em uma igreja que lhe explorou, que lhe enganou e tentou usar você para enganar as outras pessoas. Você agora está numa obra que é santa, que é consagrada a Deus, que serve a Deus com integridade, que é a pão da vida. Você sabe por que você está abrindo os olhos? Porque você está na pão da vida. E você, eu sei, te conheço. Você já esteve na minha casa 2 vezes, conheço você, conheço seu marido. Veja quanto Deus tem usado este homem para que você abrisse os olhos. O irmão Valderi é um homem de olhar espiritual, porque é um homem íntegro, um homem honesto, e Deus ama quem é justo. Chegue para ela e rasgue o verbo: não vou trabalhar para a senhora mais de graça, a senhora vai ter que pagar. E vou lhe dizer mais: se a senhora continuar nessa estrada de macumbaria, eu vou me distanciar da senhora. Não vou levar uma vida junto com a senhora de forma nenhuma. Lhe respeito, mas não respeito as suas atitudes enquanto religiosa. A senhora está servindo ao diabo, aos infernos, e para lá a senhora vai se não se converter e não aceitar Jesus como Senhor da sua vida. E dar as vitórias, né, pastor? Ela receber as vitórias usando a Ana Mostre Paula na Bíblia como ferramenta daquilo que ela tem colocado lá na macumbaria. Mostre na Bíblia, Apocalipse 21, está aqui, está escrito. Deixa eu colocar aqui para mim lhe mostrar outra referência, para você mostrar ela. Porque, olha, é impressionante, porque os feiticeiros, eles usam a Bíblia para enganar as pessoas. Não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. Apocalipse 22, 15. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Efésios 5, 5. Os feiticeiros não entrarão no reino de Deus, vão para o inferno. Ache ruim quem quiser.
Quem caminha com o diabo vai com ele, ele vai para o lago de fogo e essas pessoas vão. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que os pregadores não querem mais falar isso não. Querem pregar só vitória, mas não querem pregar salvação. Não querem pregar que Jesus Cristo está voltando e o povo está morrendo. Quem não caminhar com Cristo, caminha com o diabo. E quem caminha com o diabo vai queimar no lago de fogo e acabou-se. Não sou eu que estou dizendo, não tenho autoridade, mas tenho autoridade da palavra para dizer, porque está escrito na palavra. Você está achando o quê? Que esses feiticeiros aí, se não se arrependerem a tempo, entregarem suas vidas para Jesus, não serão salvos. E você, Ana Paula, sabe disso. Então, prega a verdade. Eu vi a minha esposa, a pastora Jossanete, às vezes dizer coisas para a mãe dela que eu saí de lá, nega, não faça isso com sua mãe, não. Ela batia duro na idolatria da mãe. A casa da mãe era cheia de imagens, tinha imagem de santo em tudo quanto era lugar. Depois eu comecei a ver a gente chegando na casa da irmã Expedita, que eu tenho hoje como minha mãe, e seu José João como meu pai, amo eles. Ela escondendo os santinhos dentro de casa, dentro do quarto. Ela já tinha vergonha das imagens. Pouco tempo depois, o pai dela, que era de coração mais duro, Deus ganhou logo ele. Depois ela. Pastor, o que é que eu faço com essas imagens? Quebre tudo isso, enterre, porque isso não vale nada. Se vocês não tiverem coragem de quebrar, eu vou lá com a marreta, esbagaço tudo. E eles enterraram. Ela ainda disse, eu vou dar uma... Não, não dê. Não dê a ninguém aquilo que para você é pecado. Enterre. Cave um buraco no chão, jogue dentro e enterre. Uma mulher pegou uma imagem e jogou dentro do mato. Um dia desse ela deu testemunho aqui. Pastora Ângela, alguém estava mexendo lá, achou, carregou para casa. Desse jeito. A pessoa pensou, nossa, eu achei uma santa, para mim vai ser a solução. Irmão, não jogue no lixo não. Queime essa desgraça. Isso é uma desgraça, isso é pecado. Isso é, sabe o que? É adultério espiritual, é traição ao Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Eu sei que tem católicos, como a irmã que deu o testemunho aqui, que estão me assistindo. Mas irmãos, eu fui católico, eu fui adorador de imagem, eu era devoto de São Francisco. Eu me prostrava, ficava de joelho, olhando para ele, sendo besta, porque não conhecia a palavra, mas eu conhecia a verdade que me libertou. Minha mãe, Maria Isaura Oliveira Silva, chamada carinhosamente de Dona Lourinha, foi presidente da Legião de Maria aqui na cidade de Mossoró, 23 anos. Minha mãe formava 2, 3 turmas de catecismo por ano durante esses anos todos. A casa de mamãe era cheia de crianças estudando catecismo. Mamãe tinha tanto santo que nem o Papa de Roma sabia o nome. O Papa não sabia o nome dos santos que mamãe tinha. Mamãe vinha para a rua comprar as coisas, quando a festa chegava a mamãe com o santo. Mãe, quem é esse daí? Eu perguntava. São fulano de tal dos Anzóis Pereira. E botava lá um quarto cheio de imagem, um santuário feito de madeira. Vivia ajoelhada. O joelho da minha mãe tinha uns nó, de tanto tempo que ela ficava de joelho, aos pés daquela imagem. Tanto tempo perdido, meu Deus. Mas um dia, aleluia, glória a Deus, um dia Deus falou ao coração dela e disse, filha, eu vejo o teu zelo pelo meu nome, mas a forma como você está fazendo está errado. E ela começou então a adorar somente o nome santo de Jesus Cristo. E ela passou a ser cristã evangélica, morreu evangélica. Meu pai que era ateu, meu pai que um dia disse para mim, meu filho, você é como um jumento, um cavalo, uma barata, morreu, acabou, não tem esse negócio de Deus. Papai dizia para mim, meu filho, esse negócio de capeta, de cão, é rico que inventou para fazer medo aos pobres. Eu ficava com a cabecinha toda, eu criança muito pequena, papai abandonou mamãe, eu tinha 5, 6 anos.
De um lado minha mãe prostrada nas imagens, do outro lado meu pai ateu. Mas para a glória de Deus, aleluia, para a glória de Deus, eu vi meu pai morrendo, porque tinha fumado 52 anos, acabou com os pulmões dele, sofrendo sem ar, e eu chorando, pedindo a Deus tivesse misericórdia dele. Meu pai vivia com a Bíblia na mão, pastora, você lembra disso? E ele chorando e eu chorando também, e ele disse: filho, não chore, porque a minha vida está nas mãos do Senhor Jesus, aleluia. E eu desabei a chorar, comecei a urrar de tanto chorar, e ele disse: não chore. Eu disse: pai, eu estou chorando, é de alegria. É de alegria agora, pai, porque eu estou vendo o senhor que foi ateu, pai. E há 20 anos o senhor vem reconhecendo que Jesus é o Senhor. Meu pai viveu 20 anos com câncer. 20 anos com câncer de pulmão. Deus sustentou ele 20 anos. Morreu com 86 anos de idade. Você sabe o que é uma pessoa ser sustentada 20 anos com câncer? Foi ele, andando para todo canto, comprando, vendendo, negociando, consertando relógios, consertando joia. 20 anos. Aqui a pastora Ângela que trabalhou com ele lá em Goiás, já doente de câncer. Deus estava dizendo: eu te sustento, Zé Tomé, até a hora que eu quiser. Tu só vai na hora que eu disser que tu vai. Eu me alegro na presença do Senhor com isso, irmãos. Meus amados, preste atenção. Olhe para mim. Olhe nos meus olhos agora. Você que é católico. Você que é feiticeiro, que é macumbeiro. Você que fica mexendo com o negócio errado. Amados, Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem, todos esses santos que a Igreja Católica canonizou é tudo mentira e engano. Nenhum deles pode ouvir a sua oração. Estão todos dormindo. Maria, mãe de Jesus, a mais bem-aventurada entre todas as mulheres, a Bíblia não diz que ela subiu para o céu. Ela está dormindo. Ela não pode escutar as suas orações. Esse negócio de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é um engano tremendo isso. Ela não é padroeira de nada. Um pedaço de pau, pescado por pescadores, depois arranjou a cabeça, pescou o corpo, depois pescou a cabeça, juntou e fez aquela imagem e está dizendo que é padroeira. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Eu não importo de ser perseguido. Eu não importo de pagar o preço. Eu quero ser um dos Jeremias, um dos Joões Batistas da atualidade. Eu prego contra a idolatria e prego contra as igrejas que são comerciais, verdadeiras empresas, usando a palavra de Deus para se completar. Prego porque Deus me dá autoridade para pregar e fui chamado para pregar e pregarei. Ainda que arranque a minha cabeça como arrancou a de João Batista, a minha voz vai ficar ecoando nos corações e nos ouvidos daqueles que amam a Deus. Não tenho medo de dizer para ninguém a verdade, porque a verdade salva e liberta. O Senhor Jesus disse: não te prostrarás imagens de escultura, não as servirás, não adorarás a nada que voa nos céus, semelhança do que anda na terra ou debaixo da terra. Ele está dizendo: nada, você pode adorar, somente ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: ao Senhor Jesus foi dado toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, é dele, somente para ele. A Bíblia diz: eu sou o Senhor, o único Senhor da sua vida, e não existe outro mediador entre você e eu a não ser Jesus. Para que pedir a João que está dormindo, a Pedro, a São Expedito, a Nossa Senhora dos Anzóis, Nossa Senhora A Igreja Católica criou milhares de Nossas Senhoras. Primeiro engano. Jesus Cristo é suficiente para tudo. Você não precisa de Nossa Senhora desatadora dos nós. Você imagina uma Nossa Senhora desatadora dos nós. Uma Santa Luzia, como é o caso de Mossoró, para proteger seus olhos.
Quem protege seus olhos é Jesus Cristo. É Ele que protege, é Ele que te guarda, é Ele que te abençoa. É Ele que está na sala de comando do universo, é Ele que comanda tudo. Já não se prega mais isso nas igrejas. As igrejas hoje estão se preocupando em vender caneta, rosa ungida, saco com sal, descarrego. Vai descarregar nos infernos, desgraçado. Nós estamos preocupados em servir a Deus com integridade. Deus está aí com o coronavírus dando uma peia nesse mundo que não tem tamanho e o povo não está acordando. Tem gente aí querendo vender agora álcool em gel ungido. Vai para o quinto dos infernos, servidores de Satanás. Sirvam a Deus com integridade de coração. Sirvam a Deus como Ele quer que seja. Sirvam a Deus com coração puro. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração, diz o Senhor dos Exércitos. Tem que parar com isso. Deus está levantando um exército de homens e mulheres no mundo inteiro para o último avivamento, onde vai acontecer o arrebatamento da igreja de Deus. É um povo valente que Deus chama. Deus está chamando, irmãos. Aqui em Ezequiel 3, quando fala do atalaia, nós estamos numa torre, irmãos, torre forte, vigiando. E o Senhor diz que se o Senhor nos falar e nós não avisarmos os ímpios sobre a sua maldade, o Senhor vai requerer isso de nós. Nós conhecemos a verdade. E o que é que a gente tem que fazer? Anunciar a verdade. Porque senão o Senhor cobra da gente. Aqueles que estão ignorantes, a partir do momento que nós anunciamos, eles passam a conhecer a verdade. E aí, se eles falharem e não se converterem dos seus maus caminhos, aí já não tem nada a ver com a gente anunciou a verdade, a gente pregou a verdade, e sabe o que o Senhor me fala através disso, desse momento? É que você é crente aonde você estiver, você crê no Senhor aonde você estiver, não é pra você ser crente só dentro da igreja, onde todo mundo é crente, no meio da sua família, onde tem crentes, é pra você ser crente aonde tem descrente, pra alcançar vidas, almas para o reino de Deus. Sabe o que aconteceu, passou essa semana? Anteontem, Graciana entrou na aula online e eu tinha entrado no meu canal, então ficou o meu canal Jesus é Lindo, e ele entrou através do meu canal, na aula dele. E quando entrou, apareceu lá, né, Jesus é Lindo, pro professor aceitar, e de repente os coleguinhas começaram a colocar um monte de coisa. E ele me chamou e disse, olha aí, mãe, ele com a cara meio chateada, ele disse, olha aí, mãe, o que, Graciana? Então aqui, ó, meus amigos dizendo, aí eu comecei a ler as mensagens, aí tinha um falando assim, Deus não existe, aí tinha outro dizendo assim, que coisa estranha, Jesus é lindo. E começaram a falar um monte de coisa, soltando piadas, e ele ficou muito chateado com isso, né? E aí, olha, mãe, aí eu disse, olha, eu vou tirar, vou colocar através do seu link, mas pro professor saber que é você. Porque perguntaram, quem é que tá na aula? Eu acho que é Graciano. Eu disse, sou Glória, sinal que falando de Jesus já lembra logo de Graciano. Aleluia, meu filho. Você é levantado no meio dessas crianças para falar de Jesus. E aí eu disse, vou colocar só pro professor identificar que é você. Mas não se envergonhe de Jesus Cristo. Não se envergonhe do evangelho. E ele olhou para mim e eu disse, olha, meu amor, isso aqui é negar o nome de Jesus, viu? Quando alguém está zombando, quando alguém está falando, quando alguém diz que não crê, quando alguém que é ateu ou quando alguém que é idólatra, começa a tirar onda com a tua fé e você recua, isso é negar o nome de Jesus Cristo. Não faça isso, meu amor. Jesus morreu por você para ele confessar ao Pai que você o aceitou. Para ele dizer, olha, tá aqui Graciano, ele me reconhece como Salvador diante de todos os homens. E aí ele olhou para mim e disse, mãe, não tira, mãe, pode deixar. Deixa eles falarem aí. Eu disse, respeite seus colegas. E agora é que você tem que aprender da palavra de Deus. Para que quando eles perguntarem por que você crê em Jesus Cristo, você ter o fundamento da sua fé, que é a Bíblia, para você falar. E também que você tem experiências com Jesus, ninguém te tira a certeza que Jesus é real, que o nosso Deus é real. E ele disse, tá certo, mãe, então não tira, pode deixar aí. Eu disse, não, eu posso tirar para o professor ver que é você, agora não negue o nome de Jesus. Irmãos, crente que quando chega na casa de alguém que é descrente, recua na fé, se torna conivente com o que estão fazendo ali, respeite, mas se posicione. Qual é a minha posição? Posição de serva de Deus. Qual é a minha posição? Eu tenho uma paternidade, eu tenho um pai,
o meu Deus, eu tenho um irmão co-herdeiro com Cristo do reino de Deus. Eu tenho essa fé, ela é alicerçada na palavra do Senhor. E eu não posso recuar da minha fé porque alguém chega e diz que é assim, que é assado. Não, você é crente na casa da sua sogra. Você é crente lá na cantina do teu bairro. Você é crente no meio dos amigos do teu marido. Você é crente no meio dos coleguinhas do seu filho. Você é crente em todo lugar. Crente é crente. Você não recua. Você se posiciona, sim, sou crente em Jesus Cristo, meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. E você vai encontrar meios de falar da palavra de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Não com espírito de temor, mas de ousadia. Para ganhar almas para o reino de Deus. Com toda a sabedoria e unção que vem do Espírito Santo. Sabedoria do céu para as nossas vidas. Apocalipse 22:15. Palavra de Deus. Ficarão de fora de quê? Dos céus. Os feiticeiros. Primeiro diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que comete e ama a mentira. Não sou eu que estou falando. É Deus que está dizendo na sua santa e poderosa palavra. E o que está escrito aqui não tem quem mude. É uma sentença. Meus irmãos, ou vocês veem desta maneira, ou infelizmente vão marchar para o fogo do inferno. Pastora, deixa eu agradecer aí, eu tenho aqui... Sim. Os pedidos de conselho aqui, eu acho que é conselho. Lê aqui, pastora. Vamos avançar um pouquinho aqui, só para atender. Enquanto você vai falando aí, deixa eu agradecer.